Onde é que está a campanha? Ali do outro lado, cara. Aqui? Isso. Declaro aberta a presente sessão. Em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos, ficando dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Nós estamos no dia de hoje em uma sessão solene em homenagem ao centenário do nascimento do ex-deputado federal Adalberto Tabosa de Almeida. Esta sessão foi requerida pelo nobre deputado Volney Queiroz. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor professor Paulo Muniz Lopes, reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida. Convidar o senhor professor Luiz Felipe Andrade Barbosa, coordenador adjunto do curso de Direito do Centro Universitário Tabosa de Almeida. Convidar ainda o senhor professor Adrielmo Moura da Silva, professor do curso de Direito do Centro Universitário Tabosa de Almeida. Mais uma vez. Como vai, professor? Tudo bem? Como vai? Neste momento, gostaria que, na medida do possível, todas e todas se colocassem de pé para podermos entoar o hino nacional.
Esta é uma sessão que foi sugerida pelo deputado Volney Queiroz, que não pode estar aqui neste momento conosco, mas que lamenta profundamente não poder estar aqui, estando acompanhando esta sessão de onde ele está, cumprindo as agendas inadiáveis que tiveram que se impor e o tiraram desta sessão. Entretanto, vem aqui para homenagear o Adalberto Tabosa de Almeida, que foi parlamentar, mas que deixa a sua marca na educação, que é aquela política pública e aquela política que tem a possibilidade de transformar a nossa realidade. Neste momento, nós que temos uma mesa com educadores, e é grata a satisfação desta casa de ter uma mesa onde nós temos tantos educadores para homenagear um educador, um pioneiro, aquele que sempre entendeu que tem razão Paulo Freire quando diz que se a educação não resolve tudo, sem ela nós não resolvemos nada, e que entendeu, utilizando outra expressão freiriana, a boniteza da vida que se expressa nos caminhos que se abrem através da educação. E neste momento eu convidaria todas e todos para que nós pudéssemos assistir a 2 vídeos, um vídeo institucional e também uma mensagem carinhosa, amorosa, uma mensagem comprometida com o que representou para a educação Adalberto Tabosa de Almeida, do deputado Volney Queiroz. Como disse, não pôde estar aqui, mas está neste momento conosco, nesta homenagem tecida por ele. E aproveito a oportunidade para agradecer ao povo de Pernambuco a oferta de um mandato, do valor, da qualidade do mandato do deputado Volney Queiroz. Portanto, vamos então assistir a 2 vídeos, um vídeo institucional e um vídeo com a mensagem do deputado Volney Queiroz. Caruaru, principal cidade do interior de Pernambuco, foi o berço da educação superior no interior no Nordeste, um projeto universitário iniciado ainda na década de 1950. Sob a orquestra de um homem que estava muito à frente do seu tempo. Tabosa de Almeida desafiou a incredulidade de muitos e trouxe ao interior do Norte e Nordeste do Brasil a primeira instituição de ensino superior. Formar homens e mulheres mais conscientes do seu papel na sociedade. A excelência em educação é alcançada diariamente com a busca pelo progresso da comunidade. Nosso compromisso diário é com a qualidade. A ACES Unita é um lugar de aprendizado, prática constante para nossos alunos. Aqui, a arte, a cultura, os esportes, o direito, a saúde e a capacidade de análise são alguns dos nossos pilares. Fomentar questionamentos e levantar investigações científicas. Esse é o Centro Universitário Tabosa de Almeida, a ACES Unita.
a SES UNITA, um lugar que é a casa da qualidade de vida, da tecnologia, da superação. Do início de uma vida acadêmica que transforma e inspira a sociedade. Ser referência educacional é um compromisso que a SES UNITA afirma com a sociedade. Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES UNITA, cuidando do presente, construindo seu futuro. Hoje é um dia muito especial, um dia de homenagens a esse grande pernambucano que completaria neste ano 100 anos de idade. Dr. Tabosa de Almeida foi um grande visionário e um incentivador do desenvolvimento do Nordeste. Levantando a bandeira do trabalhismo, ele teve uma carreira política destacada, com 5 mandatos de deputado federal. Ainda na década de 50, foi ele que apostou em oportunidades para o povo, com o compromisso de avançar no acesso ao ensino superior, trazendo ali os primeiros cursos de Direito e Odontologia para Caruaru, mudando a realidade de milhares de pessoas do agreste pernambucano. Por isso não poderia deixar de homenagear esse homem que tanto lutou por um Pernambuco e um Brasil mais justo e mais solidário. Mas essa homenagem só foi possível com o apoio e a dedicação de alguns companheiros. A nossa querida e aguerrida deputada Érica Cocai, pela qual tenho grande admiração, eu queria agradecer por gentilmente se dispor a presidir essa sessão. Ao nosso presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, por ter tido a sensibilidade de marcar essa data para a realização desse ato. Aos líderes partidários que subscreveram a nossa solicitação e tornaram possível essa importante homenagem. O nosso muito obrigado a todos vocês. Eu não poderia também deixar de agradecer a presença dessa caravana de Caruaru, representantes da SES UNITA, prestigiando hoje essa sessão. E mais um especial agradecimento ao trabalho e à dedicação da nossa assessoria do gabinete, que articulou e viabilizou, junto às lideranças e à presidência da casa, a realização dessa homenagem. Sentimos muito por não podermos participar fisicamente com vocês desse momento tão especial, mas infelizmente já tínhamos compromissos agendados com uma outra data também muito importante para nossa Caruaru, que é o Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade. Temos então uma intensa agenda durante todo o dia de hoje e por isso gravamos esse vídeo, para reforçar o nosso empenho em viabilizar essa sessão solene e agradecer a todos aqueles que a tornaram possível essa justa homenagem a Dr. Tabosa de Almeida. É um momento de grande alegria e grande satisfação. E novamente deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e um bom dia. Essas foram as palavras do nosso deputado Volney Queiroz, que é da terra, que está aqui, que organizou esta sessão solene e que tem feito um mandato com uma firmeza muito grande na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, na construção de um país mais justo e mais solidário. Portanto, quando estamos aqui homenageando, através do deputado Volney Queiroz, ao grande visionário, educador, Adalberto Tabosa de Almeida, nós estamos aqui mostrando que esta luta de construir esta
unidade de ensino superior no Caruaru e acreditar no povo daquela cidade, daquele estado de Pernambuco e no povo brasileiro, tem continuidade através da luta e do mandato do deputado Volney Queiroz, com seu compromisso com o Estado, com seu compromisso com a cidade, mas seu compromisso absolutamente incontestável com o povo brasileiro, com a democracia, com a construção de um Brasil que faça os lutos dos seus períodos traumáticos, e penso que o mandato do deputado Volney faz todos os dias o luto necessário aos períodos traumáticos da nossa história, seja o colonialismo, a escravidão ou a ditadura. E neste momento eu vou passar a leitura. Antes disso, eu queria agradecer e dizer que essa casa se sente muito honrada com a presença dos estudantes, alunos e alunas da escola classe número 29 de Ceilândia Norte, do 5º ano. É um prazer imenso ter todas e todos aqui no dia de hoje, e particularmente nesse dia, onde estamos homenageando um educador que deixou a sua marca na coragem que os educadores têm nesse diálogo de construção da vida e de um país onde todas e todos possam caber dentro dele. E diz o presidente desta casa: senhoras e senhores, a atuação de Adalberto Tabosa de Almeida como deputado federal engrandeceu e honrou esta casa. É, portanto, com grande satisfação que a Câmara Federal realiza esta sessão solene em homenagem a seu centenário de nascimento. Inicio esta solenidade aplaudindo a iniciativa do deputado Volney Queiroz de requerer a realização desta homenagem ao seu ilustre conterrâneo e dando boas-vindas aos presentes. Temos certeza de que a memória de Tabosa de Almeida é forte presente em cada um que o conheceu e em cada um que convive hoje com as inúmeras marcas do seu legado. Adalberto Tabosa de Almeida nasceu em Caruaru, Pernambuco, no seio de uma família humilde. Sua inteligência marcante não tardou em aparecer. Contam que ele tinha apenas 14 anos, quando publicou o primeiro artigo de sua autoria em um periódico da cidade. E esse foi apenas o prenúncio dos grandes feitos que viriam. Já diplomada em ciências jurídicas e sociais e em ciências contábeis e econômicas, Tabosa de Almeida iniciou sua carreira política em 1947, quando foi eleito deputado à Assembleia Constituinte de Pernambuco. A essa nobre missão seguiram-se 3 mandatos de deputado estadual e 2 mandatos de deputado federal. Nesta casa, aonde chegou em fevereiro de 1963, Tabosa logo se destacaria. Ainda em seu primeiro mandato, foi vice-líder do bloco da maioria. Em seu segundo mandato, exerceu a vice-presidência da Comissão de Justiça, integrou a Comissão de Orçamento e atuou como relator geral da então Comissão de Códigos e Obrigações da Câmara Federal. Mas certamente as realizações que mais lhe trariam orgulho seriam aquelas no campo da educação. Idealista e empreendedor, Tabosa de Almeida fundou as faculdades de Direito e de Odontologia de Caruaru, as primeiras do interior do Nordeste. Seu pioneirismo deu origem à Associação Caruaruense de Ensino Superior, hoje denominada Centro Universitário Tabosa de Almeida, UNITA. Fosse como servidor público, como deputado estadual e federal, como advogado ou como professor e visionário da educação, ele primou sempre pela dedicação e pela honestidade profissionais. Senhoras e senhores, temos nele o exemplo de apego ao conhecimento e à mudança pela educação.
A exaltação destes dois valores é uma obrigação constante de todos aqueles que, assim como eles fez, empenham-se na construção de uma sociedade melhor e mais justa. Por isso, em seu centenário de nascimento, a Câmara Federal presta justas e merecidas homenagens ao ex-deputado, ao eterno educador Adalberto Tabosa de Almeida. É o que diz o presidente da casa, agradecendo a presença de todas e de todos. E neste momento, nós gostaríamos de passar a palavra para quem está no espaço, no território, que foi consequência do sonho, da coragem de Tabosa de Almeida. Nós gostaríamos de passar a palavra para o reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida, o professor Paulo Muniz Lopes. Excelentíssima senhora deputada federal Érica Cocai, que preside esta sessão, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas presentes a esta sessão solene, quero igualmente cumprimentar a senhora Jaira Maria Alba Pupim, que é secretária executiva do COMUNG, que é o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas. Igualmente, cumprimentar o professor José Carlos Aguilera, que é secretário executivo da ABRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Também o professor Bruno Caetano, que é assessor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Educação Superior, a ABMS. E, em particular, gostaria de saudar e cumprimentar a comitiva de estudantes e também os professores Adriel Moura e Luiz Felipe, que são do curso de Direito oferecido pelo Centro Universitário Assis Unita e que, durante toda esta semana, tiveram o privilégio de fazer uma série de visitas técnicas aos tribunais superiores aqui instalados na capital federal. Senhoras e senhores, muito já foi falado nesta sessão solene sobre o homenageado, o ex-deputado federal Adalberto Tabosa de Almeida. A sua carreira política foi aqui apresentada e, como não poderia deixar de ser, deixou bastante evidenciada a sua destacada atuação parlamentar. Inicialmente, ela se deu na esfera estadual, entre os anos de 1947 e 1962, e posteriormente nesta Câmara dos Deputados, quando, entre 1963 e 1971, exerceu com altivez e espírito público o seu mandato de deputado federal. Há de ser destacada também a sua umbilical e amorosa relação com o povo de Caruaru, que sempre o motivou e o conduziu no exercício político, e que, por isto mesmo, também representou em ambas as casas. É verdade que, neste momento da vida nacional, em que tanto se questiona a conduta dos agentes políticos e, em particular, dos parlamentares, exaltar a sua vida e obra é, sem dúvida, motivo de alegria e de regozijo para todo e qualquer cidadão. Todavia, senhora presidente, o que me faz ocupar esta tribuna neste momento é o dever que tenho de destacar igualmente a figura do Dr. Tabosa de Almeida como grande visionário e de indutor do desenvolvimento por meio da educação. É por este motivo, portanto, que, afastando-me dos seus feitos enquanto parlamentar, me aproximo das suas realizações no campo educacional e social, e para o qual dirigirei o meu pronunciamento. Caruaru, que é berço de brasileiros da estirpe de Álvaro Lins, de Austrégésilo de Altaíde, de Lourival Villanova
e de João Condé, os quais se destacaram nas letras como poucos, não nega a importância que a educação tem para o seu povo. Por isso, foi esta mesma Caruaru que gerou Adalberto Tabosa de Almeida, o qual, desde muito cedo, identificou na educação o alicerce indispensável para o desenvolvimento pessoal e da coletividade. Após ter feito da busca de formação escolar e acadêmica o caminho para o seu êxito pessoal e tendo conquistado da sociedade local a liderança para representá-la, voltaram-se para a educação os seus melhores esforços. Foi Tabosa de Almeida, muito antes que o SESC ou o SENAI chegassem ao agreste pernambucano, que iniciou a oferta de cursos técnicos em Caruaru e região, dando formação profissional gratuita para os jovens, preparando-os para atuarem no comércio e nos pequenos ofícios de então. Com o Centro de Assistência Social de Caruaru, capacitou centenas de pessoas que, a partir da formação recebida, puderam iniciar seus percursos laborais e hoje em serem destacados profissionais e empresários. Todavia, foi no campo da educação superior que ele deixou a sua maior obra, a Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico, a ACES. Uma instituição que, desde a sua criação, mantém-se como sem fins lucrativos e de caráter eminentemente comunitário, como sempre foi o seu desejo. No final dos anos 50, pasmem, senhoras e senhores, a oferta de educação superior nas regiões norte e nordeste do país era exclusivamente realizada nas capitais dos seus estados. Tal circunstância significava dizer que a maioria dos jovens das cidades do interior destas regiões não tinham outra alternativa senão a de encerrarem seus estudos no ensino médio, sendo, portanto, privados do acesso ao ensino superior. Aqueles poucos que tinham condições financeiras para prosseguirem os seus estudos eram obrigados a migrar de suas cidades para as capitais. Por esse motivo, com raríssimas exceções, após concluírem a formação superior, as maiores inteligências locais abandonavam as suas origens para construírem suas carreiras nas capitais, onde as oportunidades de crescimento pessoal se mostravam mais atraentes. Foi, portanto, a visão includente e estruturante de Tabosa de Almeida que o fez capitanear, em 1959, a criação daquela que seria a primeira instituição de ensino superior, pública ou privada, de todo o interior do norte e nordeste do Brasil. A ACES UNITA, como é conhecida, o Centro Universitário Tabosa de Almeida, surgiu com apenas 2 cursos, Direito e Odontologia, tendo sido o imortal Álvaro Lins a sugeri-los a Tabosa de Almeida. Com as dificuldades próprias do pioneirismo, foram muitas as suas diligências junto ao governo federal para que autorizasse esses cursos, tamanha a ousadia de tal iniciativa. Por suas mãos, materializou-se assim, mais uma vez, a base do que daria sustentação ao desenvolvimento de toda a região, ou seja, a educação. Surgidas com as denominações de Faculdade de Direito de Caruaru e de Faculdade de Odontologia de Caruaru, estas já formaram várias gerações, bem como conduziu muitos dos seus egressos a alcançarem destacadas funções no cenário nacional. Por exemplo, apenas para ficarmos na esfera política, que é a natureza desta casa, citarei o ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal Fernando Lira, os ex-prefeitos de Caruaru, Anastácio Rodrigues, José Queiroz, que foi ainda deputado estadual e que é pai do deputado federal Volney Queiroz, proponente da presente sessão solene. João Lira Neto, que também foi governador de Pernambuco, e Tony Gel, este último também ex-deputado federal. Ocorre que a semente plantada germinou
e com o seu crescimento, as antigas faculdades de Direito e de Odontologia transformaram-se no que é hoje a ACES UNITA, um complexo educacional com 18 cursos de graduação, mais de 30 cursos de pós-graduação, além de 6 cursos técnicos. Conta aproximadamente com 5.000 estudantes, 200 professores e 300 funcionários. Seu projeto pedagógico é moderno e voltado para atender às demandas da nossa comunidade, tão marcada pelo pluralismo e pela necessidade de atuar em rede local, nacional e global. Para isso, mantém convênios e parcerias com as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, além de possuir acordos de colaboração e de intercâmbio com diversas universidades brasileiras e internacionais. Por seu perfil de instituição comunitária e como tal credenciado pelo Ministério da Educação, mantém cerca de 60 projetos de extensão e realiza milhares de atendimentos à população, notadamente na área da saúde, mas também no âmbito jurídico e na preservação do meio ambiente. Como timbre formativo, a ACES UNITA elegeu a fraternidade como um dos seus princípios pedagógicos, buscando desenvolver, assim, uma atividade acadêmica que ultrapasse o cientificismo para, assim, valorizar e potencializar o aspecto relacional. Quer a ser observado na formação dos seus estudantes, como igualmente na sua interlocução com a sociedade. Assim, buscamos no princípio da fraternidade elementos fundantes para um modelo educacional que priorize o exercício do diálogo, o compromisso com a inclusão social e a construção da paz. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui estou na condição de reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a ACES UNITA, que traz, portanto, o nome do seu mentor e inspirador. Afirmo, portanto, que estou ciente da responsabilidade de conduzir hoje um projeto tão pioneiro, ousado e de tão larga incidência na nossa comunidade. Por outro lado, posso afirmar também que podermos participar desta homenagem na tarde de hoje, ao tempo que nos alegra e nos honra, permitiu dar a mim e a todos nós, por certo, a real dimensão deste homem que sempre esteve à frente do seu tempo. Para concluir, apresento nossos sinceros agradecimentos ao deputado federal Volney Queiroz, que com tanto carinho planejou e proporcionou esta sessão solene e que lamentamos a sua ausência pessoal nesta sessão, mas que reconhecidamente entendemos as motivações que não permitiram estar aqui presentes. Senhora deputada Érica Cocai, também os nossos agradecimentos e a todos nós uma boa tarde. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o pronunciamento do professor Paulo Muniz Lopes, registrar, agradecendo também a presença da Jaira Maria Alba Pupim, que é secretária executiva do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, um prazer tê-la aqui, do senhor José Carlos Aguilera, que é secretário executivo da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, e particularmente agradecer ao deputado Volney Queiroz a oportunidade que nos deu, nesse dia de hoje, de homenagearmos aqueles que diz Rubem Alves, que tem determinadas pessoas, e particularmente os educadores, eles estabelecem um certo pacto com a imortalidade, porque ficam naqueles que aprenderam a significar o mundo, que aprenderam com os seus ensinamentos, aprenderam com os seus exemplos, aprenderam com as suas ações. E penso que educadores têm um certo pacto com a imortalidade. Têm um certo pacto com a imortalidade e conseguem andar, porque conseguem preencher todos os espaços de um Brasil ou de um país, de uma sociedade que tem tantas dobras, que tem tantas esquinas e tantas quinas. Por isso diria que educadores têm pacto com a imortalidade
e caminham sempre, estão sempre em movimento. E gostaria de, neste momento, portanto, estar dizendo da oportunidade que tivemos hoje de estarmos homenageando o centenário de um educador que carrega muita coragem. Me lembra alguém que desmembrou os sertões, Guimarães Rosa, quando disse que a vida o que exige de nós é coragem. No meio do Agreste, se construiu uma entidade, uma instituição de ensino superior. No momento que, como foi dito pelo nosso reitor, as universidades ou as faculdades se concentravam nas capitais. E ali, num Brasil profundo, muitas vezes invisibilizados, muitas vezes, enfim, sobre os escombros de uma sociedade com tantas desigualdades regionais, alguém ousou estabelecer ou construir, criar uma faculdade. E uma faculdade que hoje desenvolve uma concepção que está muito presente no que Darcy Ribeiro dizia, que é preciso que o ensino ele seja universal, posto que é universal. Posto que o conhecimento humano é universal, e o conhecimento humano, ele sempre é fruto do diálogo, e é fruto das construções democráticas, posto que as sínteses, elas são resultados e derivadas das teses e antíteses. Mas dizia Darcy Ribeiro, é preciso ter a universalidade do ensino, mas é preciso dialogar com a realidade concreta da sociedade. É preciso construir isso que vocês constroem todos os dias, um espaço onde seja possível escutar as vozes do povo do nosso país, de Caruaru, de Pernambuco e do Brasil. Ou seja, que a nossa realidade ela possa adentrar os espaços do ensino superior na perspectiva de que possamos construir uma sociedade onde não tenhamos medo e uma sociedade onde não haja qualquer tipo de naturalização do que não é natural, como a fome, a desigualdade, a pobreza. Então, portanto, eu diria que lá na cidade de Caruaru, conhecida pela sua feira, conhecida pela sua riqueza, pela diversidade cultural que tem neste país, conhecida pelas suas manifestações artísticas, pela resiliência e resistência do seu próprio povo, pela autoestima que desenvolveu em todas e todos nós nordestinos, ali naquele espaço, se constrói há décadas atrás, pelas mãos ou pela vontade, pela coragem de Adalberto Tabosa de Almeida, uma ou duas faculdades de ensino superior. Portanto, o dia de hoje, ele é um dia onde nós estamos nesta casa, mostrando a riqueza desse país, dos brasileiros e brasileiras como Tabosa de Almeida, que ousaram com coragem valorizar o seu próprio território, a sua própria raiz, a sua própria origem, na perspectiva da construção de um país, de uma cidade, de um Estado mais justo e mais igualitário. Por isso, ao encerrar essa presente sessão solene, o faço agradecendo a presença de cada uma e cada um de vocês, e particularmente agradecendo esta oportunidade desta casa, que nem sempre consegue olhar no olho do povo brasileiro, que nem sempre consegue falar diretamente para o povo brasileiro, que nem sempre escuta as vozes do povo brasileiro, porque digo, reitor, que nós todos falamos, muitas vezes falamos com silêncio, falamos com lágrimas, falamos com o corpo, mas todos nós falamos com as mãos, mas todos nós falamos. É preciso escutar estas vozes, e nem sempre este espaço, e neste espaço, as vozes do povo brasileiro, elas têm ressonância ou são escutadas. Deputado Volney Queiroz escuta as diversas vozes, e por isso nos possibilitou no dia de hoje estarmos aqui
homenageando Adalberto Tabosa de Almeida, homenageando este que, no interior e no agreste até então esquecido, ousou estabelecer faculdades e instituições de ensino superior. Fazendo, portanto, os meus particulares e os agradecimentos do povo brasileiro que acompanhou esta sessão solene, transmitida para todo o Brasil, os nossos agradecimentos ao deputado Volney Queiroz, ao povo de Caruaru, ao povo de Pernambuco e o agradecimento a todos que estiveram conosco nesse dia de hoje. Em particular, ao professor do curso de Direito da Universidade, Adrielmo Moura da Silva, ao coordenador adjunto do curso de Direito do Centro Universitário Tabosa de Almeida, professor Luiz Felipe Andrade Barbosa, e ao nosso reitor, que também discorreu a obra de Tabosa de Almeida e a obra que se desenvolve todos os dias e, como todas as grandes obras, sempre construída de forma coletiva, o nosso professor Paulo Muniz de Lopes. Com essas palavras e agradecendo mais uma vez a presença de cada uma e cada um de vocês e ao deputado Volney Queiroz, declaro encerrada a presente sessão solene.